Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Dinheiro em Ação, um programa que fala tudo sobre a Bolsa de Valores. Direto da B3, eu sou o Márcio Croy e recebo o Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos, para este segundo bloco sobre a Petrobras, a ação em destaque da semana. Se você não viu o primeiro bloco, o Roberto fez um resumo sobre o perfil da empresa, uma das maiores empresas do Brasil. Agora vamos falar sobre os prós e os riscos dela. Roberto, vamos começar com a parte boa, com os prós. Esse gráfico que você nos trouxe mostra a comparação da Petrobras com as suas concorrentes no mundo. Como que o investidor pode ler esse gráfico? Exatamente. O que é interessante a gente notar aqui, que tem, por exemplo, as ações da Petrobras, isso em 2017, com o fechamento das ações da cotação no dia 3 de outubro, e aí a gente tem ações da Petrobras, ações da Gazprom, ações de empresas holandesas, norte-americanas, da China, enfim, é sempre muito importante a gente olhar como andam também as suas concorrentes direto. E aqui praticamente tem as 10 principais empresas do setor no mundo, e o mais importante é notar que as ações da Petrobras elas vêm performando acima das suas concorrentes no ano. O que isso quer dizer? Em geral, na verdade, a gente tem que a grande parte dessas empresas elas acompanham a variação do preço do petróleo no mercado internacional. Mas a Petrobras, além disso, tem sido feitos outros diversos trabalhos dentro da companhia, de uma forma mais micro, vamos chamar assim, que tem trazido resultados positivos para a Petrobras em geral. E isso, sem dúvida alguma, acaba repercutindo nessas ações, por isso que a gente vê, inclusive, ela tendo uma performance melhor que as suas concorrentes no mundo. Aqui começando em 2017, né? Então o investidor vai ver que o gráfico, a linha em laranja é a da Petrobras, ela praticamente sempre acima da maior parte dos seus concorrentes. No meio do ano, né, elas se juntaram um pouquinho, mas agora deu uma boa diferenciação aqui, a Petrobras ganhando bastante sobre as concorrentes. Né? Exatamente, eu acho que tem só um outro ponto até para a gente acompanhar aqui, essa perspectiva de retomada de melhora da economia nacional. Né? Vale lembrar sempre que a Bolsa de Valores, que tem batido os recordes sucessivos, tem chegado ao seu topo histórico, ou seja, máxima pontuação dentro do Ibovespa, que é aquele principal índice da Bolsa brasileira, mas que é importante ressaltar o quê? Esse índice Bovespa, ele mede a expectativa do que o mercado está acreditando para a economia real. Ele não mede a economia real em si. Então, por isso que a gente tem uma expectativa, a Bolsa subindo forte e as ações da Petrobras, a mesma coisa, vem acompanhando, nem tão forte, mas vem acompanhando, ficando um pouco mais para trás, porque tem outras questões a serem resolvidas também. Muito bem. Uma das questões é esse enxugamento da empresa, que também é outro pró, que tem acontecido nesses últimos 12 meses com muito trabalho ali dentro. Que a gente pode trazer desses três gráficos para o... Eu acho que desses três gráficos, eu acho que o principal de todos é notar esse gráfico do meio, né? Número de empregados do sistema. A gente vê aí que o segundo trimestre de 2016 começou com mais de 76 mil funcionários e hoje a empresa tem pouco mais de 63 mil. Ou seja, a empresa vem enxugando seus quadros de funcionários. Inclusive, e aqui que fica o PDV? Aqui que fica também o PDV, né? Que o PDV, para quem não sabe, é o Programa de Demissão Voluntária, que tem sido implementado em diversas empresas, não só empresas estatais, como Petrobras, Eletrobras, CEMIG, mas algumas outras empresas também do setor privado também têm implementado isso para diminuir o seu quadro de funcionários no momento em que a economia não andava tão bem, para estar bem preparada para essa retomada. É uma diminuição bem grande, né? Então, se você pega de segundo trimestre para segundo trimestre, é quase 20% a menos de funcionários, né? E outra foto importante aqui, as despesas gerais e administrativas. Uma despesa bem grande, a Petrobras tem 5 bilhões e meio de despesas, caiu para 4 bilhões e meio. Também você enxuga um pouco do seu custo interno, né? Exatamente. Muito bem, então depois dos prós, temos falado dos riscos da Petrobras e o maior risco dela, obviamente, é o preço do barril de petróleo. Eu acho que um dos principais riscos seriam esses, é o acompanhamento da variação do preço do petróleo no mercado internacional. Olha só como esse preço do Brent, o barril que é negociado no mercado externo, ele é muito volátil, ou seja, ele traz um nervosismo muito grande para a sua cotação. Lembrando que em 2014 ele fechou a 99 dólares o barril, em 2017 está cerca de 50 dólares, ou seja, isso é uma redução pela metade. E não tem como isso não repercutir negativamente nas suas ações da Petrobras. Então, esse é um fato que cada dia mais o mercado segue acompanhando. Um grande ponto aqui, para nós termos aqui uma elevação do preço do petróleo no mercado internacional, e fica bastante claro na reunião dos principais produtores de petróleo, na famosa OPEP, né? Eles têm trazido ou têm tentado realizar dentro dessas reuniões cortes de produções sucessivas do petróleo. Para quê? Para que tenha uma elevação
no preço da commodity. Ainda isso não aconteceu em 2017. O preço fica praticamente estável, mas a expectativa é que com o tempo, com esses cortes de produção, é muito difícil que se chegue a um consenso, até porque são muitos países envolvidos, mas a expectativa é que possa o preço ser elevado em função desses cortes de produção sucessivos. Continuando, né, nos nossos riscos aqui, mostrando um pouco da combinação entre a variação do preço de petróleo e a Petrobras, esse gráfico acho que o investidor consegue enxergar bastante, eu queria que você explicasse para ele. Esse gráfico é um dos principais, a gente sempre leva em todas as apresentações, né? Esse é o preço das ações da Petrobras em relação ao preço do petróleo no mercado internacional desde o início do governo Lula, em janeiro de 2003. Por que a gente traz e aí destaca 3 grandes momentos? Primeiro, é possível acompanhar aqui no longo prazo aquilo que a gente vem falando lá desde o início, que a variação do preço das ações, elas têm uma proximidade, uma correlação muito grande com o preço do petróleo no mercado internacional, e aí tiveram 2 momentos em que houve muito forte essa perda de correlação. Quais foram esses 2 momentos? Esse pico aqui, só para deixar claro, esse primeiro aqui, foi o recorde tanto do preço da ação como do valor do petróleo. Exatamente, e aí tem até um significado interessante, que foi isso antes da crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, até o presidente Lula falou que nós éramos autossuficientes no petróleo, enfim, e aí o preço da ação estava se destacando. Na verdade não era isso, o preço da ação se destacava porque também o preço do petróleo no mercado internacional chegava no seu topo histórico. E aí, só seguindo nesses 2 quadros, primeiro esse quadro do meio, onde houve a primeira perda de correlação, foi quando nós tivemos o anúncio da mega capitalização da Petrobras. Isso, a mega capitalização, ela se deu em outubro de 2010, mas desde 2009 já começou a ser especulado, até porque a empresa precisava muito de dinheiro naquele momento, a dívida já vinha crescendo naquele momento e a empresa precisava expandir seus negócios. Então aí houve primeiro uma perda de correlação, e o segundo, não teria como ser diferente, foi o momento do início aí das investigações da Operação Lava Jato, que sem dúvida acabaram trazendo, até de certa forma, um ano e meio, com uma perda de correlação muito forte entre o preço dos 2 ativos. Quer dizer, o que isso mostra para nós? Que a correlação é muito forte, mas que dependendo dos eventos que nós tivermos ao longo do tempo, a gente pode ter sim essa perda de correlação entre o preço dos ativos. E no último bloco do programa, o Roberto vai dizer o que fazer com a ação da Petrobras. Comprar ou vender? Até lá!